mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que as nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia. Vem falando conosco, o Senhor, nesta noite, aos nossos corações. Queremos aprender na Tua palavra, Senhor. Abençoa este momento de meditação. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, o Senhor colocou meu coração para falar de uma mulher que ela tinha como uma de suas profissões, né? Ser costureira. Eu coloquei que ela é a costureira de Jesus, né? Quem é essa mulher que é a costureira de Jesus? Ela fazia roupas e dava para os mais necessitados. Iremos falar de Dorcas. Está lá no livro de Atos, capítulo 9. Vamos saber quem era essa mulher, né? Essa costureira de Jesus. Quem era ela? O que ela fazia, né? Em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36, vai começar a relatar a história de Dorcas. Entre mentes, havia em Jope uma mulher discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado
em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas, enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a à viva. Amém? Glória a Deus. Eu queria muito falar de Dorcas, né? Deus pequena, eu via minha mãe costurando, minha avó costurando, algumas tias costuravam, né? Eu costuro desde os 8 anos de idade, o Senhor me deu esse dom, né? Esse talento de poder costurar. Então, quando eu encontrei a história de Dorcas, eu me identifiquei com ela, né? Porque Dorcas também era uma costureira. Só que Dorcas, ela usava esse dom dela para ajudar as pessoas carentes, as pessoas mais necessitadas. Quando nós lemos no versículo 36, nós vamos ver algumas características de Dorcas. Vai falar que ela, né, se chama Tábita, mas no grego quer dizer Dorcas. E que ela dedicava ao ministério de boas obras, né? E vai dizer também que ela também ajudava financeiramente os pobres. Então, se a gente for olhar no contexto de hoje, Dorcas, ela era uma discípula, era uma mulher crente, né? Devota aos ensinos de Jesus. E ela participava de uma igreja local que ficava ali em Jope. E Dorcas, se a gente for ver hoje, é como se ela fosse responsável pelo departamento de missões. Em algumas igrejas, né, tem ali o departamento de missões. Outras igrejas, né, outras instituições, vai ter ali o departamento de assistência social. E ela prestava isso dentro da sua congregação, dentro da sua igreja local ali. Dorcas era uma mulher que se dispunha em ajudar as pessoas. Naquela época, tinha ali as pessoas que eram mais vulneráveis, né? Os órfãos, né? Crianças que não tinham pai, não tinham mãe, ou não tinham parentes, né? Que pudessem cuidar daquelas crianças. Viúvas, né? A gente vai ver no versículo 40 que muitas... 40? No 39, que muitas viúvas, né, chegaram ali junto a Pedro. Então a gente via que naquela época, a própria Bíblia mesmo fala que as pessoas mais carentes, as pessoas mais vulneráveis eram os órfãos, eram as viúvas. Acredito eu que Dorcas também ajudava pessoas doentes. Então Dorcas, ela estava numa posição ali
de ajudar as pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas, né? E tanto na parte, né, de ajudar os órfãos, como as viúvas, a Bíblia vai dizer também que ela ajudava financeiramente as pessoas pobres. Às vezes as pessoas que ali na sua comunidade, na sua igreja, estavam passando por um momento de dificuldade, não tinha comida, né? Hoje, às vezes, quando uma família necessita de uma ajuda, a igreja ela se dispõe de cestas básicas para estar ajudando essas pessoas, né, que estão passando por um momento ali de dificuldade. O homem, né, ou a mulher ficou desempregada aí está passando, né, por dificuldade. Então, hoje a igreja ela tem também essa assistência social. E naquela época, Dorcas era uma mulher que se dedicava a esse departamento de fazer boas obras. Eu escrevi aqui, tem algo muito interessante que vai dizer no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 10, que a profissão que Dorcas ali estava exercendo era a profissão de servir a Deus. Eu quero ler com vocês para não ficar... Eu gosto de ler para não ficar somente nas minhas palavras. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte: mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Tem algumas traduções que vai dizer que tem por profissão servir ao Senhor. E aqui a gente vê que essas mulheres, elas deveriam se vestir de boas obras, ou seja, dar bons testemunhos, né? No contexto aqui de 1 Timóteo, vai falar, né, de como a viúva ela deveria ser apresentada, né? Qual deveria ser a característica da viúva naquela época, né? Que elas deveriam ser mulheres que dessem bom testemunho, que cuidassem bem de seus filhos, né? Porque não era só você fazer o bem a uma pessoa fora da sua família. Primeiramente, você tinha que cumprir o papel de ser uma pessoa boa, caridosa, cuidadosa e zelosa dentro da sua casa, né? E depois você exercer isso com os de fora. Bom, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós temos um grupo, né? Já mencionei anteriormente, que nós temos um grupo de mulheres que leem a palavra. E nós estávamos no estudo anteriormente do livro de Tiago. E no capítulo 1 de Tiago, no versículo 27, vai dizer o seguinte, sobre isso, sobre aquilo que agrada a Deus, que é fazer boas obras. Aqui, ó. 1 Tiago, capítulo 1, no versículo 27, vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Bom, então nós entendemos qual era esse perfil de Dorcas, né? Ela era uma mulher que se dedicava a fazer o serviço social ali dentro da sua igreja, na sua sociedade, ajudando, né, os mais vulneráveis. No versículo 37, vai dizer que aconteceu dela ficar doente e morrer. Quando ela morre, os discípulos pegaram Dorcas, lavaram o seu corpo, prepararam, né? Aquele era o ritual deles naquela época. E
no contexto judaico, vai dizer que quando uma pessoa morre, ela tem que ser enterrada no mesmo dia. Porém, se essa pessoa morre fora da cidade, era permitido que essa pessoa pudesse ficar ali sendo, né, vamos dizer assim, no dito popular, sendo velada por 3 dias, se eu não me engano. Então eles preparam Dorcas ali e colocam ela no quarto superior, porque, né, o defunto ele tinha que ficar num lugar mais separado, então eles colocam ela no quarto superior. E na esperança, eles mandam chamar Pedro, porque eles tinham a esperança que algo poderia ser mudado ali. E quando Pedro chega, a gente vai ver no versículo 39, que quando Pedro chega, ele então vai para o andar de cima da casa, que eu acho mais interessante, que o Senhor falou comigo durante esses últimos dias sobre esse versículo. Eu estava orando por uma pessoa que tinha se afastado da igreja, e o Senhor colocou no meu coração, quando eu fosse orar, que eu apresentasse as obras daquela pessoa, tudo que ela já tinha feito na casa do Senhor, tudo que ela já tinha feito por outras pessoas. Eu senti no coração de toda vez que eu fosse orar por ela, eu apresentar as suas obras ao Senhor. E aqui, quando Pedro chega, a primeira coisa que aquelas mulheres fazem é apresentar a Pedro as obras de Dorcas. Elas mostram aqui, olha os vestidos que ela fazia, olha as roupas que ela fazia. E ela fazia isso para dar para as pessoas que não tinham condições de comprar ou que não tinha. E eu acho tão interessante porque ela tinha um dom. Era o dom de costurar, de fazer roupa. E eu comecei a refletir sobre esse dom que Dorcas tinha, trazendo para a realidade de hoje os dons que o Senhor tem entregado para nós. E eu estava lendo em Romanos capítulo 12, no versículo 6 ao 8, sobre as diversidades de dons. Eu quero ler. Toda vez que eu cito, eu gosto de ler para reforçar aquilo que o Senhor realmente está falando. Então, Romanos capítulo 12. Olha que interessante, vai dizer a partir do versículo 6. Vai dizer o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é de demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O Senhor, Ele nos dá esses dons. Ele coloca em nossas mãos esses dons. Mas nós temos que usar esse dom para servir com amor na obra do Senhor. Dorcas, ela usava o dom que ela tinha ali de costurar para servir na obra do Senhor. E ela fazia com zelo, com amor, né? E hoje nós vemos pessoas que têm o dom para fazer algo na casa do Senhor. Então, se você tem o dom de servir, sirva. Tem pessoas que a gente chega na igreja e ela está ali na porta e ela está servindo com hospitalidade. Ela está servindo ali com um gesto de carinho, de amor. Tem pessoas que às vezes elas nem pregam, mas elas transmitem um amor, a bondade de Deus através, sabe, de um abraço, de um acolhimento.
E como é bom, tem pessoas que têm o dom da intercessão. E é tão importante hoje no nosso meio ter pessoas dispostas a interceder, né? Eu sou uma. Se tiver alguém aí com esse dom de intercessão, intercede pela minha vida. Sou carente, eu preciso. E o Senhor, Ele tem colocado dentro de nós esses dons, mas que são necessários dentro da casa do Senhor, dentro da nossa família, na sociedade. Sirva o Senhor com alegria. Dorcas aqui era uma mulher que exercia um papel de uma mulher caridosa, que se preocupava com as pessoas, né? As mais vulneráveis, as mais carentes, as mais necessitadas. Mas eu quero rapidamente aqui, nesse contexto todo, né, sobre Dorcas, no final aqui a gente vê que ela exerce um trabalho maravilhoso no ministério, na igreja do Senhor. Mas a gente vai ver que num determinado período da sua vida ela adoece e logo em seguida ela morre. Eu gostaria de mencionar aqui algo que o Senhor falou comigo. Vai sair até um pouco assim da história de Dorcas, né? Porque eu queria focar mais na vida de Dorcas, mas o Senhor ele falou comigo algo que eu tenho que transmitir isso. Sobre a morte espiritual, aqui o Senhor falou comigo. Quantas pessoas que estão na igreja e que elas estavam trabalhando, que elas estavam se doando e fazendo boas obras, mas chegou um momento de suas vidas que elas enfraqueceram na fé, ficaram doentes espiritualmente e acabaram morrendo. O Senhor me tocou nessa parte quando Dorcas morre. Aqui eu quero abrir um parênteses para despertar a igreja, para nós nos despertarmos em relação a essas pessoas que começaram a fazer a boa obra do Senhor, mas que em um determinado momento de suas vidas elas acabaram adoecendo espiritualmente. E isso é muito comum nas igrejas. Todos passamos por momentos de dificuldades, momentos de fraqueza espiritual, vamos dizer assim. E nós necessitamos de pessoas que possam interceder pelas nossas vidas. O Senhor está trazendo um despertamento para a igreja orar pelos fracos na fé. A gente vê tantas pessoas se afastando da obra do Senhor, pessoas desistindo da caminhada com Jesus porque se enfraqueceram e porque muitos acabaram morrendo espiritualmente. Mas Pedro, ele vem aqui representando o próprio Espírito Santo. Pedro, ele vem agora entrando como intercessor na vida de Dorcas. Pedro agora, ele entra para dentro deste quarto e ele fecha a porta e, em particular, ele começa a orar, ele começa a interceder. Talvez ele até apresente ao Senhor as obras ali que Dorcas havia feito. E o Senhor está falando no meu coração que nós temos que nos despertar para orarmos por aqueles que estão morrendo ou que já morreram, né? Espiritualmente falando. Eu lembrei de, meu Deus, Ezequiel 34 que fala, eu esqueci, do vale de ossos secos, né? Ali o profeta estava diante daquela visão onde ele via apenas ossos secos. E o Senhor ordena para ele, profetiza que esses ossos secos tornarão a ter vida.
E outro dia, ontem mesmo, a minha mãe falou comigo assim, Alciene, aquele povo a qual, quando nós nos convertemos, que hoje eles não estão mais na presença do Senhor, nós temos que voltar lá naquela cidade e falar de Jesus para eles se despertarem, voltarem a viver uma vida com Cristo. E eu até pensei comigo, mas eles já conhecem a palavra. E mamãe falava assim, temos que interceder. E muitos estão pensando como eu pensei. Ah, mas eles já conhecem a palavra. Não! E aquela palavra de mamãe falou muito ao meu coração. Nós temos que interceder pelos aqueles que estão fracos, por aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós não podemos olhar simplesmente e achar, não, eles conhecem a palavra, se eles quiserem, eles mesmos se levantem. Não! A própria palavra nos ensina a interceder. Meu Deus! O Senhor falou muito comigo. E eu preciso me despertar para esse papel de intercessão. É muito fácil a gente subir no palanque e pregar. É muito fácil entregar ali um panfleto e falar, olha, Jesus cura, Jesus salva. Mas muitas vezes nós vemos os mortos espirituais, os nossos irmãos espirituais mortos na fé e não fazemos nada. Nós precisamos agir como aqueles discípulos que não se conformaram com a morte de Dorcas, mas que tiveram fé e acreditaram que pelo poder da oração, da intercessão, ela ia voltar à vida. Aleluia! Nós temos que exercer esse papel hoje de intercessão, de orar. E principalmente pela nossa casa, pelo nosso marido, pela esposa, pelos filhos. E a gente vai vendo a morte espiritual acontecendo na vida das pessoas, a gente não faz nada. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, vai falar sobre isso, que aquele que não cuida dos seus é pior que os infiéis. Muitas vezes a gente vê, mas não faz nada. Meu Deus, é hora da igreja de Deus se despertar. Não é só oba, oba, não, glória, glória, aleluia, não. É exercer um papel de verdadeiros cristãos. Eu falo para mim mesmo isso. Porque quando o Senhor me revela, Ele revela primeiro a mim. E se eu estou falando isso, porque Ele quer que todos nós nos despertemos a orar, a interceder pela vida dos nossos irmãos que estão morrendo espiritualmente dentro das igrejas. Nós estamos vendo várias pessoas em pé dentro da igreja, mas estão mortas espiritualmente, essas igrejas estão até cheias. Mas são pessoas que estão mortas, que estão ali necessitando de libertação, de oração, de renovo, de cura. E quando Pedro, ele chega, eu acho tão interessante que tanto aqui na situação de Dorcas, ele vai falar para todas aquelas pessoas saírem do quarto. E ali ele vai entrar em intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 6 nós vemos isso, o Senhor nos ensinando a entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor em secreto. E aquele que está em secreto, ele vai ouvir as nossas orações, as nossas súplicas. Aleluia! O Senhor, ele está observando toda a humanidade. Ele está vendo os bons e os maus, ele está vendo todas as nossas obras. E eu tenho certeza que ele viu as obras que Dorcas fazia. Aleluia! E através de irmãos que tinham fé, através da intercessão de Pedro, o Senhor ouviu aquelas orações, o Senhor ouviu aquele clamor. E o Senhor então ressuscita Dorcas. E no versículo 40 vai dizer: Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se
e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Aqui também há algo importante. Uma palavra de comando, uma palavra de profecia. Você que está aí, deitado, jogado no chão. Você que está achando que você já está morto, não tem mais nada para fazer na sua vida, que tudo acabou. Eu quero dizer na tua vida: ei, levanta-te, erga deste lugar, aleluia. O Senhor tem coisas boas para a tua vida. O Senhor não quer ver você aí caído, prostrado, não. O Senhor tem vida. Ele tira a morte e coloca vida, aleluia. Que você possa ser um canal de Deus para profetizar palavras de vitória, palavras que vão erguer pessoas da situação de vamos dizer assim, de morte espiritual, né? Nós possamos ter essa fé para dizer: ei, levanta dessa situação, lava esse seu rosto, põe um sorriso na cara. Ei, você tem um Deus que pode tudo na tua vida, ainda não acabou. Nós vimos na história de José do Egito, né? Quando ele estava ali no fundo do poço, parecia estar tudo perdido, mas era só o início de grandes coisas que o Senhor haveria de fazer ainda na vida dele. E eu profetizo isso na sua vida, ainda não acabou. Deus tem coisas boas na tua vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo que você vai se reerguer dessa situação. Basta você crer. Basta você acreditar que o Senhor está contigo. Ele vai mudar a situação. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai colocar no teu caminho pessoas que irão interceder, orar pela tua vida. Aleluia. Creia que o Senhor está contigo. Você não está sozinho. E Dorcas, então, ouvindo o comando, aquela voz de ordem, aquela profecia de Pedro: ei, levanta-te, Tabita. Ela então abriu seus olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e a ajudou a colocar-se em pé. Creia, porque o Senhor está lhe dando a mão hoje. O Senhor está segurando nas tuas mãos. Aleluia. E Ele vai colocar pessoas para te ajudar, para te reerguer, para te colocar de pé. Aleluia. Eu creio. Aleluia. O Senhor está neste momento falando conosco. Eu posso sentir a presença dEle falando ao meu coração. E Ele também está falando ao teu coração. Creia que o Senhor está segurando nas tuas mãos. Ele mesmo irá te ajudar a te levantar e irá te colocar de pé. Aleluia. Você não vai ficar nesta posição mais, porque o Senhor já tem preparado pessoas para te ajudar em oração, para te ajudar também nessa situação que você está. Eu creio que o Senhor vai abrir portas. Em nome de Jesus, você que está assistindo esta live, ou você que vai compartilhar essa live com alguma pessoa, eu creio que pelo poder da oração, o Senhor vai manifestar o teu poder e coisas sobrenaturais irão acontecer. Coisas impossíveis o Senhor vai realizar na tua vida. E eu creio também que Ele já está realizando na minha vida pelo poder da fé. Eu creio. Aleluia! Eu iria falar mais sobre Dorcas. Quem foi essa mulher maravilhosa? A costureira de Jesus. Que você seja o profissional que você é, mas que você seja esse profissional em Jesus. Que você seja uma pessoa que se doe naquilo que você sabe de fazer de melhor, mas que você faça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua causa. Eu não sei, mas o Senhor Jesus, Ele sabe o que você está necessitando nesta noite.
E eu creio que pelo poder da oração, o Senhor irá abençoar a tua vida. Eu creio que o Senhor irá abrir as portas. O Senhor irá fazer um milagre em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, como o Senhor falou comigo, ó Pai, nesta noite, eu creio que o Senhor falou muito também, ó Pai, a todos que ouviram e que irão ouvir, ó Pai, este vídeo. Oh, meu Deus, eu não sou ninguém sem a Tua presença. Quem sou eu, Senhor? Não sou nada. Mas eu me coloco, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nesta noite para abençoar vidas. Que em Teu nome, Jesus, o Senhor possa operar milagres no nosso meio. Visita essas pessoas, ó Pai, que estão enfrentando por momentos de dificuldade, ó Pai. Momentos, ó Pai, em que elas se encontram, ó Pai, fragilizadas. Ó Pai, essas pessoas que se encontram, ó Pai, enfermas. Pessoas que estão, ó Pai, vivendo situações difíceis ou até mesmo situações de desespero. Mas intervinha agora, ó Pai. Intervenha, ó Pai, na vida dessas pessoas. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, opera o Teu milagre. Em nome de Jesus, tira toda enfermidade, tira toda dor. Em nome de Jesus, tira a morte espiritual. Em nome de Jesus, tira a fraqueza espiritual, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite venha operar o Teu milagre, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, alcança, Pai. Alcança com o Teu poder, Senhor. Abre portas de emprego, ó Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor, Pai, nesta noite possa, ó Pai, contemplar a todos nós com o Teu poder, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias, com as Tuas bondades, ó Pai, em nome de Jesus. E eu Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Eu creio. Vocês creem? Aleluia! Toda segunda-feira eu estava aqui, né, no Instagram, mas agora houve uma mudança de dia e estarei eu aqui, né, todas as terças-feiras ministrando a palavra. E na terça-feira que vem nós teremos uma convidada. Ela é natural daqui, de pertinho, ela é lá de Felizlândia, mas hoje ela está morando lá no Espírito Santo. E na terça-feira que vem, a nossa querida missionária Mariana estará aqui conosco, deixando, né, para nós uma ministração da palavra do Senhor. E como é bom, né, meditar na palavra do Senhor e ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós, não é verdade? Se você, né, sentindo o coração de compartilhar, compartilhe esta live que vai ficar salva aqui no Instagram. Porque eu creio que como o Senhor falou ao meu coração, eu creio que Ele irá falar também aos corações de outras pessoas. Bom, quero agradecer a todas vocês. Até terça-feira, às 19h30. Bom, Deus abençoe.